O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Salmo 23, verso 1, você conhece esse texto, né? Aonde tem um rebanho, vai ter três tipos de personalidades no meio do rebanho. Primeiro tipo de personalidade no meio do rebanho, ovelha. Segundo tipo de personalidade no meio do rebanho, bode. Terceiro tipo de personalidade que vai aparecer atraído pelo rebanho, os lobos. Então o pastor, ele tem que lidar com ovelha, com bode e com lobo, tá? Vou repetir, o pastor tem que lidar com ovelha, tem que lidar com bode e tem que lidar com lobo. Ora, se são três personalidades diferentes, o pastor não pode lidar da mesma maneira com todos. Então o pastor, ele vai lidar de uma maneira com a ovelha, ele vai lidar de uma outra maneira com o bode e vai lidar de uma outra maneira com o lobo. Ele não pode tratar todo mundo como ovelha. Também ele não pode tratar todo mundo como bode. E muito menos ele vai generalizar e tratar todo mundo como lobo. Ele não pode. Por isso que ele é pastor, porque ele vai olhar para cada um desses entes que estão próximos, que veio até ele, e ele vai identificar quem é ovelha, ele vai identificar quem é bode, e ele também precisa identificar quem é lobo, porque ele vai ter que tratar cada um de uma forma diferente. E aí é interessante porque o título do vídeo é os três tipos de pastor, porque esse pastor, ele vai ter que ser de uma maneira com a ovelha, e ele vai ter que ser de uma outra maneira com o bode, e ele vai ser de uma outra maneira com o lobo. Então é muito interessante nós entendermos isso, porque de repente alguém que está me assistindo vai dizer: olha, esse pastor ele é ruim, ele é muito ruim. Mas se ele é ruim, é porque você é ovelha? Ou porque você é bode? Ou porque você é lobo? De repente, você é lobo, né? E você quer que o pastor te trate com amor e com carinho. Não, não tem como. Pastor, ele vai tratar com amor e carinho as ovelhas. O bode, ele tem que tratar duro, ele tem que ser duro com o bode. Porque o bode dá cabeçada, o bode vai querer levar as ovelhas para caminhos errados, né? O bode, ele tem um espírito de rebeldia, o bode, ele é desobediente, o bode não ouve o pastor, não obedece, o bode causa divisão no rebanho. Então, para o bode, o pastor tem que ser firme. Para o bode, o pastor tem que ser duro. Para o bode não tem que dar mole. Então, se você é bode, não espere que teu pastor te trate como ovelha. Não espere. Não tem como alguém que está como bode querer receber tratamento de ovelha. E teu pastor te conhece. Ele sabe se você é ovelha, sabe se você é bode ou sabe se você é lobo. E o lobo, meu amigo? O lobo, muito menos. O pastor tem que ser o terror do lobo. Você entende? Quem é o lobo? É aquele que vem transvestido de ovelha. Ele não vem nem transvestido de bode. Ele tem a aparência de ovelha, mas ele quer tragar o rebanho. Ele quer tragar as ovelhas, ele quer causar destruição. Tá? E o lobo, ele não faz parte do rebanho. O bode, infelizmente, ainda faz, né? O bode, ele é bode, mas ele está no rebanho. Então, tem que orar para Deus converter ele, tem que pegar firme com ele. Mas o lobo, ele não faz parte do rebanho. Então, o lobo é alguém que vem de fora querendo destruir o rebanho. E para esse, meu amigo, o pastor tem que ser o terror para ele. O pastor tem que tocar medo nele, sabe? O pastor tem que ser o cara que quando o lobo olhar, fala: vixe, esse pastor aí é terrível. Então note, para a ovelha, o pastor vai cuidar. Para a ovelha, o pastor vai tratar, vai carregar no colo, sabe? Por quê? Porque é ovelha. A ovelha gera lã, a ovelha gera gordura, a ovelha gera outras ovelhas. Você entende? O bode não. O bode causa divisão, o bode é rebelde, o bode dá cabeçada no pastor, o bode arma contenda. Então, para o bode, o pastor tem que ser firme, tem que ser duro, tem que pegar no pé mesmo. E para o lobo, o pastor tem que tocar o terror. Então, existem esses três tipos de pastores para esses três tipos de personalidades. Então, como assim? É o mesmo pastor, só que ele vai tratar a ovelha, que é ovelha, vai falar: opa, isso aqui é ovelha, então isso aqui eu tenho que tratar como ovelha, porque está gerando, está produzindo, né? Está produzindo o quê? Está dando fruto para o reino de Deus, né? Está dando fruto para a igreja, está honrando o ministério, está honrando o pastor, está honrando a igreja, está unindo, está ajudando.
Esse daí o pastor trata com todo carinho. Quando tiver fraco, o pastor carrega, né? Vai na visita, ora, intercede, ajuda, apoia, porque é ovelha. E o bode? O bode não, o bode dá cabeçada, o bode que quer jogar as ovelhas contra o pastor, o bode arma contenda, o bode arma divisão na igreja. Para esse daí, meu amigo, o pastor tem que viver dando cajadada na cabeça dele. Viver dando cajadada na cabeça dele. Por quê? Porque o cajado é uma arma que o pastor vai usar para identificar quem é quem. Assim, entenda isso. Quando o pastor dá uma cajadada na ovelha, ela é ovelha, a natureza dela é de ovelha, ela vai ficar quieta. Quando o pastor dá uma cajadada no bode, a natureza dele é de bode, o que é que ele faz? Ele vem querer dar cabeçada, ele vai enfrentar, ele vai dar cabeçada no pastor, você entende? Quando o pastor dá uma cajadada no lobo, né, ele está com a capinha de ovelha, parece até que é ovelha, aí o pastor dá uma cajadada, sabe o que ele faz? Ele mostra os dentes para morder, porque ninguém consegue esconder sua real natureza diante da palavra de Deus. Ninguém. E fora que tem o falso pastor, né? O falso pastor, ele é lobo também, entenda isso, né? O falso pastor, ele é um lobo também, e, você entende? Então tem muitos rebanhos que estão sendo cuidados por lobo. Olha que forte isso aí, não estava no plano não. Mas tem muito rebanho que está sendo cuidado por lobo. É um rebanho que só vive morrendo, só vive doente, porque o lobo só suga, o lobo só suga, o lobo não nutre, o lobo não alimenta, ele só suga. Quando é um falso pastor, ele faz isso. Aí fica a pergunta: quem é você num rebanho? Você é ovelha? Você é bode? Ou você é lobo? Porque muitas vezes reclama-se do pastor, mas às vezes quem está reclamando do pastor é um lobo. Às vezes quem está reclamando do pastor é um bode. E a ovelha? A ovelha, quando ela chega a reclamar do pastor, é porque o pastor não presta. Então, quando a ovelha mesmo, ela tem natureza de ovelha, ela tem atitude de ovelha, ela fala como ovelha, ela age como ovelha. Quando ela chega a reclamar do pastor, é porque ela já orou primeiro e não deu jeito, tá? Ela já jejuou pelo pastor, ela já ajudou esse pastor e o pastor não mudou. É porque não é pastor, é falso pastor. Então, quando ela chega para reclamar desse tipo de camarada, é porque já não tem mais jeito. Porque a natureza dela de ovelha é gerar vida, é gerar lã, é gerar gordura, é gerar outras ovelhas, você entende? Então ela não sai por aí causando divisão, causando contenda, reclamando, murmurando, falando mal do pastor no meio da igreja. Não, isso é atitude de bode. Então você que está me ouvindo, tá? Você que vive reclamando do teu pastor, causando divisão, você não é ovelha, você é bode, tá? Você que vive fazendo fofoca do teu pastor, você não é ovelha, você é bode. Você que vive falando mal da esposa do pastor ou da pastora, você não é ovelha, você é bode, tá? Agora você que vive querendo arrastar, você que vive querendo destruir a igreja, o ministério, o grupo do ciclo de oração, o grupo de jovem, você não é ovelha, você é lobo, né? Você é lobo. E quem são os lobos? Geralmente os lobos, eles são, irmãos, é duro que eu vou falar, são obreiros, né? Os lobos são esses pastores que não têm destino, que vivem por aí, sabe, sem referência, sem compromisso com a palavra nenhuma. Esses são lobos, essas pastoras, essas missionárias que vivem por aí sem compromisso com nada. Esses são lobos, tá? Os presbíteros, evangelistas, geralmente os lobos, eles carregam títulos de obreiros. É duro, porque eu sou pastor. Geralmente os lobos, eles carregam títulos de obreiros para vir transvestido, né? Ou então o lobo às vezes vem com aparência de piedade, mas como a Bíblia diz, ele nega a eficácia. O lobo ele quer causar destruição, ele quer acabar com o ministério, ele quer que a igreja feche as portas, ele quer que as famílias da igreja sejam destruídas. O lobo ele quer que o pastor fique mal com a esposa. Esse é lobo, a natureza dele é de lobo. E como que você, pastor, eu, pastor, a gente descobre quem é quem no nosso rebanho? Porque às vezes todo mundo tem aparência de ovelha, não é isso? Né? E quantas vezes a gente cuida, trata e lida, quando a gente vai descobrir, não era ovelha, era bode. Ou pior ainda, além de, quando a gente vai descobrir, não é nem que o camarada ou a suposta irmã, né? Suposta, porque quem é crente de verdade não faz isso. Não é nem que era bode, era um lobo. Então, para a gente se precaver, ou tentar se precaver, o que é que a gente faz? A gente dá umas cajadadas de vez em quando. De vez em quando você dá uma apertada, de vez em quando você solta uma cajadada na cabeça de cada um, assim, ó. Aí depois você fica só esperando a reação.
Você pega aquele culto de ceia, né? Aquele culto onde você sabe que não vai visitante, e aí você dá uma palavra mais firme, você dá uma cajadada, aí você fica só esperando a reação. Aí se surgir uma fofoca na igreja, é porque tem um bode ali no meio, entendeu? Se surgir uma contendinha na igreja, nossa, o pastor pegou muito duro, não deveria falar isso, tal e tal. Isso se surgir de forma indireta, através de outro, tem bode no seu rebanho. E é natural, todo rebanho vai ter um bode, né? Mas você vai identificar quem é ele, porque a gente precisa identificar quem são os bodes. Perdão, para não dar confiança para os bodes, tá? Para avisar para o rebanho precisa conhecer quem são os bodes. Então nós pastores precisamos falar, ó, esse aqui é bode, tá no rebanho, mas é bode, porque senão esse bode vai influenciar as outras ovelhas, você entende? Então quando você dá a cajadada, você vai saber quem são as ovelhas, você vai saber quem são os bodes, você vai saber quem são os lobos. Quando você der uma palavra mais firme, o lobo vai mostrar os dentes, o lobo vai se levantar contra o pastor, você entende? Esse é o lobo. O lobo, ele vai mostrar os dentes, vai ficar claro a natureza dele, porque ele não vai aguentar, porque quando a palavra de Deus entra, meu amigo, a natureza de cada um começa a ficar nua e patente diante de Deus, e você que é homem de Deus, mulher de Deus que está pastoreando, Deus não vai te deixar enganado, Deus não vai te deixar confundido, você entende? E vai mostrar, porque tem gente que é lobo e está achando que é ovelha. Não, eu sou ovelha, não, ovelha tem atitude de ovelha. Se você está causando contenda na igreja, você é bode, né? Se você é o cara que é rebelde, que é tudo, você é do contra, você é lobo, né? Se você é aquele cara que está tomando contendia para destruir a igreja, você é lobo ou loba, né? Então entenda isso. Então essa é uma palavra para deixar claro que existe 3 tipos de pastores, porque num rebanho vai existir 3 tipos de personalidades. Vai existir a ovelha, vai existir o bode e vai existir o lobo. E para a ovelha, o pastor cuida, o pastor ama, o pastor paga o preço, o pastor carrega. Para o bode, ele vai cuidar do bode também, só que vai cuidar de maneira diferente. Ele vai cuidar mais firme, vai ser duro. E para o lobo, não tem cuidado para lobo, irmão. Não tem amor para lobo. A gente não ama lobo. Lobo a gente desce o cajado. Lobo a gente tem que ser o terror para o lobo. Você entende? A gente tem que ser o terror para o lobo ter medo e espalhar na matilha para os outros lobos, porque é assim, ó, escute isso, o lobo nunca anda sozinho, o lobo sempre tem mais uns. Então a gente que é pastor, que a gente tem a responsabilidade de proteger o rebanho, a responsabilidade de proteger também. Você cuida, você alimenta, você exorta, mas você protege. Então você que é pastor, você tem que tocar o terror no lobo a tal ponto, mas a tal ponto você tem que deixar ele aterrorizado, que ele não vai querer passar perto da sua igreja nunca mais. Ele não vai querer chegar perto do seu rebanho nunca mais. Você entende? Esse obreiro que chega aí e tal, já rodou em 2.000 igrejas e tal, nunca parou em nenhuma e tal. Então você já tem que ficar de orelha em pé com essa missionária que chegou por aí e tal, entendeu? Não para em lugar nenhum, não para em canto nenhum, é 2 meses aqui, 1 mês ali, e aonde chega arma contenda. Você tem que ser terror pro lobo, fica esperto. E você que é ovelha, não cai na conversinha de bode não, tá? Porque senão daqui a pouco você está morrendo na fé aí e o bode vai dar risada de você. Não cai na conversinha de lobo não, porque o lobo quer te tragar, o lobo quer te destruir, tá? O lobo quer te destruir. Então se você é ovelha, você vai orar, vai interceder, você vai ajudar o seu pastor. Mas se você é bode, você não vai fazer isso, você não consegue. A sua natureza é a natureza de rebeldia. Você é ruim, o bode é ruim. O bode não, ele tem a cerviz dura, né? Ele tem a mente cauterizada. O bode é ruim. Mas o pior de todos é o lobo. É o lobo, porque o lobo coloca aquela capinha de ovelha, né? Mas na verdade dentro dele ele quer causar destruição. O bode, ele é o cara que ele é revoltado. O bode ele é revoltado, ele não aceita nada, nem ele sabe o que ele quer. Só que ele não aceita nada. Se você falar para ele, olha, vamos fazer isso, ele não concorda. Não concorda por quê? Porque não concorda. Porque a natureza dele é discordar, ele não tem projeto para nada, ele não dá ideia para nada, mas tudo que os outros dão ideia, ele discorda. Porque a natureza dele de bode, rebeliar, desobediente, fofoqueiro, contendeiro, é a natureza dele. E aí a gente, pastor, precisa ficar bem ligado para entender isso, tá? A gente apanha, mesmo a gente orando a Deus, ainda tem uns bodes que conseguem passar desapercebido, né? É terrível, mas a receita, queridos, que eu deixo
aqui é essa. Dá uma cajadada, que aí a natureza de cada um vai se mostrar, tá? Você ovelha, não cai na lábia de bode não, tá? Você ovelha, não deixa se iludir por lobo não, tá bom? Você tem um sumo pastor que é Jesus, e você tem aí um pastor, uma pastora que está cuidando de você, que está te alimentando, que está orando, intercedendo por você. Não vai na conversa fiada desses bodes que não quer nada não. Cuidado com esses lobos aí que são pilantras, picaretas, que só quer destruição, tá? E você, pastor, Jesus te levantou e te chamou para alimentar o rebanho, para cuidar, para apacentar e para guardar, tá bom? Para proteger o rebanho. Então, vamos ficar espertos. Ore pela minha vida, eu oro pela sua, e juntos nós vamos cuidando do rebanho de Jesus. Vamos orar em nome de Jesus. Pai, eu rendo graças ao Senhor nessa noite, Senhor, e peço a Ti que Teu Espírito venha fortalecer a cada um dos pastores, Senhor, para que a gente use de sabedoria, de estratégia, nos dê visão, para nós identificarmos quem é ovelha, quem é bode e quem é lobo. Senhor, eu te peço, não deixe as ovelhas serem levadas, Senhor, por lobos ou por bodes. Senhor, eu peço também a Ti, Senhor, muda o coração dos bodes. Pai, em nome de Jesus, e pelos lobos, Senhor, eu te peço que o Senhor arranque as capas deles, Senhor, em nome de Jesus, para que eles sejam expostos e sejam expelidos, porque os lobos não são crentes, os lobos não querem nada com Jesus, os lobos só querem destruição, os lobos são mensageiros de Satanás. Eu peço a Ti, não deixe, Senhor, os pastores enganados, não me deixe enganado, nos ajude, porque se a gente olhar pela visão natural, a gente vai ser enganado, mas dá-nos discernimento de espírito, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Deus abençoe, querido.